E o programa Bregão do Bonitão está hoje aqui na 10ª GAC aqui do Exército, trazendo um pouco de cultura. Macho velho, cultura da nossa Segunda Guerra Mundial. E aqui, alusiva aos nossos pracinhas que saíram daqui do nosso Ceará e foram para a Itália libertar os italianos. Professor Eleazar, um amante da história, principalmente quando se fala da Segunda Guerra Mundial. Professor, que solenidade linda, né? Sim, nós estivemos aqui no GAC, né, fazendo a entrega das medalhas do Instituto Montese para pessoas que se destacam na defesa dessa história que precisa ser conhecida pelo povo brasileiro, né? Infelizmente, a história brasileira não é contada na sua integridade, na sua inteireza. E aí, infelizmente, as pessoas deixam de perceber que quanto a história brasileira tem de significativo. E o programa Bregão do Bonitão está hoje aqui nessa solenidade maravilhosa, alusiva aos 75 anos aí, do fim da Segunda Guerra Mundial. E hoje conversando com o Coronel Assis, ele que é o presidente da associação, né, dos veteranos, né? Certo. Então, eu sou o Coronel Assis, sou coronel da reserva do Exército, sou presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Regional Fortaleza. O que é a Associação Nacional dos Veteranos da FEB? É uma associação que reúne todos os ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira, daqueles soldados, cabos, soldados, oficiais, que saíram aqui do Brasil e foram para os campos da Europa, precisamente para a Itália, integrando a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Coronel, qual a sensação que o senhor está sentindo hoje nessa homenagem aí da turma do Instituto Montese, tá homenageando aí os pracinhas, né, essa turma que esteve lá na Segunda Guerra Mundial? Olha, há muito tempo que nós temos o apoio do Instituto Montese, na pessoa da Kátia e do Adriano, que tem nos apoiado de uma maneira irrestrita as nossas atividades aqui da associação. Eu sinto muito orgulho de ser filho de um veterano da Força Expedicionária Brasileira, que esteve representando o nosso Exército Brasileiro, esteve representando o nosso país, o Brasil, nos campos de guerra da Itália. Eu sou Celino Neto e vou continuar aqui na solenidade. O quanto é importante você conhecer a história. E a história da Segunda Guerra Mundial, ela apaixona quem conhece de fato. Agora, vou conversar com ela, com a minha amiga Kátia. Ela que é a responsável aí pelo Instituto Montese. Bom dia, Kátia. Bom dia. Kátia, o que é para você ter feito essa solenidade, esse momento, essa reunião, recebendo Mário da Itália, recebendo representantes do Exército Brasileiro? E qual é o teu sentimento agora, depois de tudo ter ocorrido e bem? Nosso sentimento é de gratidão, satisfação por estarmos dando continuidade à história, né, à memória desses heróis. E nós que conhecemos de perto lá os campos de Montese, sabemos que o feito foi um feito memorável, que os residentes ainda hoje, os montesianos da cidade de Montese na Itália, ainda
falam e são gratos aos nossos soldados pelo afeto humano, pelo respeito, por aquela passagem lá. E nós aqui, infelizmente no Brasil, eles são esquecidos. E a gente tenta manter essa história, né, agregado ao Exército, né, que foi o enviado da Força Expedicionária Brasileira, bem como agora recebendo a visita do Mário Pereira, que é um filho de um ex-pracinha, que esteve à frente lá do cemitério de Pistoia, uma pessoa que, em vida, mantém essa história. E nós também temos esse compromisso, o Instituto Montese, no bairro Montese, bem como em toda Fortaleza, da gente fazer conhecida essa história, honrar os nossos pracinhas e assim fazer a nossa parte. E agora eu estou com o general Lima Verde, ele que foi idealizador dessa medalha, dessa moeda, né? Dessa condecoração aí alusiva aos 75 anos da participação da FEB nos campos de batalha da Itália. General, quanta emoção, não? É verdade, né? Hoje aqui nós estamos aqui nesse espaço cultural que foi montado aqui pelo comando da 10ª Região Militar, né, com o acervo da Associação Nacional dos Veteranos da FEB do Ceará, que tinham esse espaço, né, estava bastante deficiente, então o Exército apadrinhou, recebeu esse valioso acervo, né, que materializa a presença do combatente cearense nos campos de batalha da Itália. No ano de 2020, íamos comemorar os 75 anos dessa passagem, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, especificamente na libertação da Itália, junto com o 5º Exército Americano. Aí nós tivemos essa ideia de fazer essa moeda comemorativa, uma medalha comemorativa, não é bem uma condecoração, né, vamos dizer assim, ela não vai ser agraciado, é uma medalha de recordação, uma medalha de comemoração, uma medalha de pertencimento, né? É uma medalha que você guarda ali para lembrar daquele momento histórico. Ela procura materializar, né, a fibra, o valor do soldado brasileiro, que saiu aqui desse calor agradável aqui da nossa terra, né, do Nordeste, do Brasil, por extensão, e enfrentou todas as dificuldades lá de adaptação, né? Hoje mesmo, né, agora mesmo na Itália, está nevando, né? Então imaginem, há 77 anos atrás, como estaria hoje, né, o dia de hoje, 77 anos atrás, os pracinhas se preparando para atacar Monte Castelo. Vai ser no dia 21 de fevereiro, né? Então, no dia 21 de fevereiro deste ano, estaremos registrando, né, a passagem dos 77 anos da conquista de Monte Castelo, que foi uma conquista muito difícil, né? Então, é um prazer enorme estar participando dessa sala, né? Esta sala de debates aqui, para falar sobre esse assunto, né, e convidar, né, todos aí, dentro das possibilidades, obedecendo naturalmente essas restrições da pandemia, né, a visitar também aqui o espaço, né, o espaço fica aqui dentro do quartel do antigo 10º Grupo de Artilharia, né, o acesso aqui ou pela Luciano Carneiro ou pela Expedicionários, né, está sendo reformado. Existe uma parceria com a prefeitura no sentido de fazer uns melhoramentos na entrada, né, para permitir a entrada de ônibus, etc., né, facilitando a visita, que nosso objetivo é trazer estudantes, né, estudantes para que essa história não seja esquecida. Aqui neste espaço, eles vão encontrar, por exemplo, a relação de todos os cearenses que participaram das atividades bélicas lá na Itália, né? Todos os pracinhas estão sendo homenageados. Aqui temos o pracinha mais ilustre, assim, que chegou no mais alto posto, é o general Tácito, né? Ele era capitão, trabalhou com o Marechal Mascarenhas, esse que está aqui à minha retaguarda, né? A imagem do Marechal Mascarenhas, que na época ele era general de divisão. Tivemos aqui também o general Castelo Branco, que era tenente-coronel, era o encarregado das operações, foi ele que traçou a manobra, né? É uma figura muito ilustre, né? Comandou a 10ª Região nos anos 52, 54. Eu tenho muita honra, né, de ter comandado a 10ª Região, e ao sentar na minha cadeira, de vez em quando, dava uma olhada assim para o lado, né, e via a galeria dos ex-comandantes,
E ali eles estão nos aconselhando, né? Então você olha ali, vê a fotografia de um Castelo Branco, sente o peso da responsabilidade, de modo que a história, né, é uma coisa muito bonita, mas ela tem que ser conhecida, né, divulgada. Então eu convido a todos aí que dentro da possibilidade procure se informar, né? A 10ª região também tem um espaço cultural lá dedicado ao Brigadeiro Sampaio, que é herói nacional, né? O General Tibúrcio, né? O Brigadeiro Tibúrcio, conhecido como General Tibúrcio também, tem lá alguma coisa, né? Tem alguma coisa lá também sobre a padroeira da cidade, a Nossa Senhora da Assunção. Os senhores estão convidados a ir lá. Podemos fazer uma outra live lá sobre isso, né? Não é bem talvez da temática de vocês, da Segunda Guerra Mundial, mas tem a ver com as operações bélicas, né? Então, Agora estou com ele, Mário Pereira, ele filho de Miguel Pereira, que foi homenageado com essa medalha, com essa moeda, em comemoração aos 75 anos da FEB. Mário, quanta emoção ter a homenagem para o seu pai e você aqui no Brasil recebendo essa homenagem. A emoção sempre grande. Representar meu pai, representar, vamos dizer, o carinho que a Itália tem, trazer essa notícia aqui é sempre muito importante. Para mim é uma coisa fundamental, porque infelizmente aqui no Brasil poucos conhecem o quanto os brasileiros são cultuados, amados lá. Não é cultuados, é amado mesmo, porque eles deixaram assim uma traça muito profunda nos corações das pessoas, embora nos livros de história os brasileiros não apareçam muito, nos corações dos italianos isso ficou bem marcado e isso é pontualmente repassado às novas gerações. E isso era uma das missões do meu pai, de levar essas notícias, o conhecimento dele, não a guerra, mas o que de bom eles fizeram durante a guerra. Né? Ninguém cultua a guerra e nós cultuamos a paz e cultuamos o fato de ter conhecimento do que aconteceu, vai evitar futuras guerras. Essa é a esperança. E o interessante é que na sua fala você disse que foi importante o jeitinho brasileiro, o jeitinho carinhoso que nossas tropas, que os nossos pracinhas levaram para a Itália. Seu pai, brasileiro, casou com sua mãe italiana, né? E a missão dele não foi só na guerra, mas no pós-guerra, porque o pai do Mário, né? O pai do Mário, ele foi responsável pelo museu lá na Itália, onde estavam enterrados os pracinhas. Aliás, ainda existe um pracinha ainda lá enterrado. Sim, lá ainda existe um soldado desconhecido enterrado. O mais interessante é que ninguém sabe, eu acho que é que tem mais 2 cujo corpo nunca foi encontrado, que não foi resgatado, assim, porque estão realmente muito perdidos. Mas eu tenho uma sutil traça que poderia me levar a localizar os 2. É uma coisa assim, é um sonho. Meu pai resgatou 9 dos desaparecidos na época, ainda na época do cemitério, e depois, após a construção do monumento, resgatou mais esse que lá ficou como representante de todos os que estiveram enterrados. Isso era em 67, então imagine agora, hoje em dia, a dificuldade multiplicou-se enormemente a respeito assim da possibilidade de encontrar realmente algum restos de um corpo de um desses 2 brasileiros desaparecidos. Mas como eu encontrei algumas traças, eu estou muito empolgado em continuar essas pesquisas. E também outra face da medalha é vir para cá para levar essas coisas nas escolas, esses conhecimentos e
esse jeitinho que os brasileiros levaram para a Itália. A Itália estava arrasada de 20 anos de fascismo, a Itália estava arrasada de 5 anos de guerra. Os italianos não tinham mais nada, mas o nada que qualquer um que assiste esse vídeo pode imaginar é muito mais do que os italianos tinham, não tinha mais nada do que a própria pele. E os brasileiros, nesse cenário em que os nazistas judiavam a população, os fascistas italianos judiavam a população, chegaram os aliados e alguns dos aliados continuavam, sim, libertando as aldeias, libertando as cidades, mas judiavam amanhã, porque amanhã podia ser de subir o Monte Castelo, de conquistar Montese, e podia ser a sua vez. E, infelizmente, mais de 450 soldados morreram, mas muitos voltaram. E, infelizmente, aqui no Brasil não foram ouvidos, não tiveram, assim, o respaldo que eles deviam ter para contar o que foi a Segunda Guerra Mundial. E eles acabaram, assim, para não esmorecer as pessoas, acabaram contando as partes amenas da vivência deles lá na Itália, sem contar os dramas da guerra, dos combates, os apertos, os medos, e até aqui acharam que a tropa brasileira foi para lá para passear. E sim, veio o momento de passear, teve um momento de passear, mas quando era para combater, os brasileiros foram valentes. Não tem nenhum outro soldado aliado que foi enterrado pelos soldados alemães e que receberam até digamos assim, a honra de ter uma cruz com escrita aqui jazem 3 bravos brasileiros. Essa coisa aqui deveria, assim, fazer a gente refletir sobre o valor militar. Do valor humano já falei bastante, mas teria que falar muito mais, porque o valor humano foi o verdadeiro destaque dos nossos pracinhas. Eu sou a Celino Neto e ainda continuo por aqui. Daqui a pouquinho eu trago mais novidades para vocês. Com mais terras que